Olá, está no ar o Capital e Mercado, um programa dedicado a debater as questões centrais do país. Ideias e propostas para ajudar na retomada do crescimento sustentado. Hoje está aqui comigo Paulo Scaff, presidente da Fiesp, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o SESI São Paulo, o Senai São Paulo e o Instituto Roberto Simonsen. Ele coordena também o Conselho Diálogo pelo Brasil, que reúne acionistas e CEOs dos maiores grupos privados brasileiros de variados segmentos econômicos e é também membro do Conselho da República. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Capital e Mercado. Uma satisfação a gente poder conversar. Como é que você tem visto, neste momento, o país, os desafios empresariais, sobretudo, pouco mais de um ano depois do início da crise da pandemia, ainda com demandas muito intensas de combate a esse vírus da Covid-19 e as possibilidades ou as necessidades de retomada da atividade econômica. Seja muito bem-vindo ao Capital e Mercado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. E, na verdade, nós estamos, como você falou, vivendo desde o ano passado esse pesadelo dessa pandemia, da Covid. É um pesadelo que incomoda todos nós, a todas as famílias brasileiras. Nós perdemos pessoas, entes queridos, ligados ou diretamente ou indiretamente ou conhecidos. Então não nos deixa feliz, naturalmente. A gente não tem o que comemorar nessa fase até nos livrarmos da Covid. Se Deus quiser, e espero que até o final desse semestre, com as milhões de pessoas que vão estar com imunidade natural por conta de já terem tido a Covid, como é o meu caso, por exemplo, existem milhões de outras pessoas e outras milhões de pessoas que vão estar vacinadas. Eu espero que a gente termine esse semestre bem mais tranquilo, mais calmo, o sistema de saúde com folga, enfim, sair dessa crise aguda e a partir do segundo semestre a gente tem um novo panorama em relação à pandemia e aos poucos virando a página e se livrando desse pesadelo que o mundo foi pego desde o início do ano passado. Em relação à economia, eu diria para você que ela está melhor do que parece estar. Ela parece estar um desastre absoluto e, na verdade, existem dificuldades, alguns setores estão muito sacrificados, mas outros setores, eles até estão com desempenho bastante bom. O setor industrial, hoje, há um problema de abastecimento de algumas matérias-primas e preços de matérias-primas que supera o problema de demanda. Então, é um problema até positivo de abastecimento e custo e não de falta de demanda. O agronegócio, da mesma forma, com o câmbio que nós temos, a exportação vai muito bem. Enfim, então, eu diria assim, por outro lado, alguns serviços, pessoas autônomas que dependem do dia a dia, que passam bastante dificuldade. Então, nós temos aí uma confusão no cenário econômico, onde alguns estão muito bem, outros estão se sustentando e outros muito mal. Mas esses que estão muito mal, está muito ligado à questão da pandemia. Então, logo a gente vira essa página, volte à normalidade, volte a trabalhar, nós vamos sair dessa situação aí de ter alguns muito mal, porque uma economia não funciona assim. Você tem alguém muito bem e outro muito mal. Tem que estar todo mundo bem, porque senão o país não vai bem, né? Então, essa é a nossa expectativa, estamos trabalhando para isso. Espero que no segundo semestre a gente inicie com esse novo horizonte de menos pandemia, de saída, de caminho de saída da pandemia e de recuperação da economia. Um desafio segue sendo a questão da vacinação, Paulo. Alguns empresários têm se esforçado para construir algum tipo de aliança, inclusive com o governo, para tentar avançar com relação a isso. Como é que você vê essa questão do empresariado também poder comprar vacinas? Essa é uma discussão importante que tem acontecido nesse momento. O Marcelo, você sabe, você citou, eu coordeno com muita honra, além da presidência da Fiesp, das entidades que você citou, o Diálogo pelo Brasil, são 50 maiores grupos privados brasileiros, representados pelos seus acionistas, CEOs, enfim. Todos nós, seja na Fiesp, seja no Diálogo pelo Brasil, já nos colocamos à disposição para ajudar o governo no que for necessário. Mas a solução não é compra privada de vacina. Em primeiro lugar,
que isso já fica inviável, porque os grandes laboratórios, os grandes produtores de vacina, idôneos, renomados, globais, como a Janssen, a Pfizer, a AstraZeneca, enfim, laboratórios chineses, nesse momento nem vendem para privados, só vendem para governos. Então já teria uma primeira resistência que não teria vacina para comprar nesse momento. Segundo, que o governo tem recursos à vontade para comprar vacina. Tem 20 bilhões de reais à disposição para comprar vacina. Toda vacina que é aprovada pela Anvisa, automaticamente o governo compra. Toda a quantidade. Tanto é que já tem uma programação de daqui até o final do ano de quase 500 milhões de doses já encomendadas e programadas. E o que nós precisamos, nós temos pressa de resolver nesses próximos 30, 60 dias. Mas, naturalmente, ao longo do tempo, isso vai sobrar vacina. E também eu sou contra qualquer privilégio a um brasileiro em relação ao outro. Existe o Programa Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde, que funciona muito bem, é bastante eficiente, que ele põe lá uma ordem nas coisas, ou seja, o corte acima de 60 anos, depois o pessoal com comorbidades. Eu defendo que, junto com comorbidades, também faça o corte acima de 50 anos. Então, um privado, primeiro não tem para comprar, depois não tem necessidade porque o governo tem recursos para comprar. E ainda tem a responsabilidade. Imagine se um privado, uma empresa, vai comprar uma vacina que não passou pela Anvisa, como foi a legislação, a lei aprovada na Câmara, e dá um problema das pessoas que tomarem. Entende? A responsabilidade fica de quem? Então, isso é um papel do governo, e o governo está fazendo. Então, na realidade, eu diria assim, que, lógico que a gente tem bastante ansiedade para que todo mundo seja vacinado. No mundo inteiro faltou vacinas. Não é que só no Brasil faltou, pelo contrário. Diria que nesse momento nós temos aproximadamente umas 30 milhões de pessoas vacinadas, uma dose, e metade, os 15 milhões dessas 30, metade, já com 2 doses. Eu estou, pela programação que tem até junho, eu quero fazer assim, um raciocínio desse semestre. Nesses próximos 60 dias, eu diria que há a possibilidade desses outros 15 milhões tomar a segunda dose, então nós temos 30 milhões de pessoas com 2 doses, e depois, como a vacina que estará em produção e com maior oferta é da AstraZeneca, e a AstraZeneca entre uma dose e outra são 3 meses de intervalo, quem tomar a AstraZeneca no mês de maio ou de junho, a segunda dose só acontecerá no segundo semestre. E como nós vamos ter uma oferta de uns 50, 60 milhões de doses de AstraZeneca, certamente 50, 60 milhões de pessoas vão tomar essas vacinas. Então, nós podemos chegar no final desse semestre com 70, 80, 90 milhões de pessoas já vacinadas, sendo umas 30 milhões com 2 doses e umas outras 50 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose, e dizem que a AstraZeneca, uma dose dela, já dá uma proteção razoável. Apesar que nós sabemos, né, Marcelo, e é bom sempre lembrar disso, que mesmo tomando a vacina, os cuidados devem continuar, de uso de máscara, distanciamento, enfim, a vacina é uma proteção, mas ela não é 100%. Então, eu creio que a gente vai terminar, vamos dizer, com esse exército de milhões de brasileiros já, pelo menos, uns 30 milhões vacinados 2 vezes, e com 2 doses, e 50 milhões com pelo menos uma que tomaria a segunda no segundo semestre. E temos que lembrar os outros 50, 60, 70 milhões de pessoas que estão com imunidade natural, por terem tido a doença, como é o meu caso, por exemplo. Então, inclusive, os médicos dizem que a imunidade daquele que teve a doença é mais forte, mais eficiente do que a imunidade da vacina. Então, naturalmente, nós temos hoje dados oficiais que mostram 15 milhões de pessoas, mas esses 15 milhões são aqueles que foram no hospital, notificados. Na realidade, o cálculo que se faz é 4 vezes isso. Ou seja, aquele que é assintomático, aquele que tratou em casa, com médico particular. Então, 4 vezes 15 milhões são 60. Daqui até o final do semestre, os 60 pode virar 70, 80. Então, você tendo 80 milhões vacinados, pelo menos uma vez, parte disso. E 80 milhões já com imunidade natural. E excluindo os menores de 15 anos, que têm também uma resistência diferenciada, o problema fica mais ou menos sob controle. Então, eu espero que o pesadelo da pandemia, ele vá começar nós vamos começar a nos livrar dele a partir do segundo semestre, aos poucos, se Deus quiser, né? Eu espero que a gente não tenha nenhuma outra surpresa no mundo aí,
porque já basta, né? Ninguém aguenta mais falar em pandemia, em ficar em casa, enfim, chega. Todo mundo já se cansou de tudo isso e já custou muito caro para a sociedade, no Brasil e no mundo, com as mortes, os sofrimentos. Então é hora dessa página virar e, se Deus quiser, isso vai acontecer. Agora, Paulo, ao lado desse desafio da pandemia, de uma forma incomum, se impôs já um debate antecipado das eleições de 2022. Já no ano passado havia políticos ou personalidades se colocando para a sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Em que medida essa pandemia, convivendo ao lado de um debate antecipado eleitoral, nós estamos comprometendo um pouco, inclusive os esforços estão sendo feitos agora para combater a pandemia, inclusive para a retomada do crescimento econômico? Olha, quer saber, eu acho um absurdo isso. Absurdo. No momento que a prioridade é a saúde das pessoas, a prioridade é a recuperação da economia, dando oportunidade de empregos e renda para as pessoas. No momento que tem gente com dificuldade até para se alimentar, ficar falando de política e de eleição que vai acontecer no final do próximo ano, realmente é um debate bastante infeliz. Muitas pessoas me perguntam, aí, Scaf, vai ser candidato ano que vem? E eu falo, olha, gente, não adianta me perguntar que eu não falo de política em hipótese nenhuma. No momento que passarmos essa pandemia, no momento que a gente recuperar a economia, no momento que o país chegar a uma normalidade, o ano que vem é inevitável a pauta política. Agora, este ano, por uma pauta política, nós já temos bastante encrenca. Vamos ter que concentrar nossos esforços na saúde, na economia, na recuperação, enfim, numa agenda propositiva de levar o Brasil de novo a uma normalidade e as pessoas estarem tranquilas, seja na área da saúde, seja na área da economia, e depois falar de política ano que vem. Então, eu concordo com você que o momento é totalmente impróprio, inoportuno e, lamentavelmente, isso aconteça, mas o momento é inoportuno. Paulo, alguns críticos dizem que isto é que tem impedido, por exemplo, a costura ou uma grande aliança para o país, que seria o ideal hoje para combater a pandemia e para reencontrar o trilho do desenvolvimento econômico, inclusive. Você acredita que nós enfrentamos esse desafio? Como é que você analisa a condição hoje do país? Da pandemia. E vamos virar, e sem dúvida será a vontade de Deus e é a vontade de Deus. E vai nos ajudar que isso seja um pesadelo, que fique só para a história, para a gente contar no futuro a experiência que o mundo passou. A economia precisava de medidas de curto prazo que o governo federal já tomou. Eu falo governo federal porque o governo estadual, no caso de São Paulo, vergonhosamente, a única coisa que fez durante a pandemia foi aumentar os impostos, o ICMS, para milhares de produtos, não só prejudicando as empresas, mas prejudicando também o consumidor. Mas o governo federal, o ano passado, fez medidas corretas em flexibilização de leis trabalhistas, garantindo o emprego, tanto é que no final do ano houve uma recuperação da economia e recuperação dos empregos formais, graças às medidas que foram tomadas, foram corretas. Também a flexibilização de pagamento de impostos federais, crédito. Então, as medidas do ano passado foram corretas e se repetiu esse ano, em tamanho menor, naturalmente, porque o esforço que era necessário ano passado, este ano não é necessário na mesma proporção. Mas, mesmo assim, há poucos dias já foi oficializado, tanto na área de crédito como na área das leis trabalhistas, aí medidas importantes para a manutenção do emprego e das empresas. Então, no curto prazo é isso. No médio e longo prazo, o que nós precisamos são as reformas. Quando eu falo médio, não é longo prazo, não, é médio prazo. Logo em seguida, e paralelo a isso, diria, a questão da reforma administrativa, que é o que está mais adiantado no Congresso. Vamos ter uma conscientização da necessidade de diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que se portar como faz uma dona de casa, como faz qualquer dono de um pequeno comércio, como faz o grande comércio, como faz uma grande indústria, como fazemos todos nós, nas nossas vidas privadas. Ninguém pode gastar mais do que ganha, porque não dá certo. O Estado tem que fazer igual. O Estado tem que ter um tamanho que ele viva e ele não gaste mais do que ele arrecada. E ninguém aguenta
mais aumento de impostos. Pelo contrário, a expectativa da sociedade é que os impostos sejam reduzidos. Então, você precisa reduzir o tamanho do Estado. Daí a necessidade de uma reforma administrativa, em busca de um ajuste fiscal e em busca de mais eficiência, mais resultado, enfim. Então, nesse sentido, é fundamental a reforma administrativa e fundamental uma reforma tributária e fundamental a simplificação, desburocratização, enfim, fazer com que aqueles que queiram fomentar o desenvolvimento, o investimento, o trabalho, não sejam atrapalhados por pedras no caminho do desenvolvimento do Brasil. Então, nesse sentido, é fundamental que se tenha essa agenda positiva. E, naturalmente, quanto mais harmonia, mais equilíbrio, mais serenidade, ajuda para que toda a agenda positiva caminhe. Eu não tenho a menor dúvida que é um momento de união dos brasileiros em torno de sairmos da pandemia, em torno de promovermos as reformas necessárias para o país, em torno de recuperar a economia e deixar os embates e debates políticos para o próximo ano, que é um ano eleitoral, faz parte da democracia você ter o embate político. Mas o momento, agora, quanto menos política, já temos muita encrenca junto, já temos o problema da saúde, o problema da economia, a recuperação da situação toda, não precisamos ter agora crises políticas para atrapalhar, vamos dizer, já temos bastante problema, deixar para o ano que vem os embates políticos. Nesse sentido, como é que você avalia a questão da CPI da Covid? Eu acho um momento inoportuno, não só nesse aspecto. Imagine, nós estamos em plena guerra, estamos sob bombardeio. Imagine você em plena guerra, sob bombardeio, aí você cria uma CPI para discutir os temas, aí você tira as pessoas da trincheira e convoca para serem ouvidas e tudo em plena guerra. Bom, passada a guerra, passada a pandemia, se houvesse essa necessidade de ter uma CPI para apurar fatos e tudo, ok. Agora, o momento agora, já se tem tanta confusão, já se tem tantos desafios, é mais eu diria que no mínimo um momento inoportuno. Agora, passado esse momento crítico, imagine você convocar um ministro da Saúde nesse momento. Você está tirando ele da trincheira de estar cuidando da saúde para ir lá fazer depoimentos da CPI. Me parece um momento inoportuno para isso. Agora, depois, eu repito, se houver necessidade de uma CPI, se assim ficou decidido, se tivesse uma CPI, é um momento que eu não acho que tenha sido oportuno. E a CPI não pode traduzir nada que seja político. Né? Apurar fatos, ok, faz parte de uma CPI. Apurar, vamos dizer, as contas dos estados que receberam seus recursos, pode fazer parte de uma CPI. Agora, quando se nota que possa ter um cunho político, e me parece que tem uma dose forte de política na CPI, aí também desvia a sua finalidade. Fica mais complicado ainda, um momento inoportuno e também uma condução inoportuna, né? Na direção errada. Nesse cenário, o senhor mencionou a questão das reformas administrativa e tributária, que são as que estão mais no front aí para poder avançar. Dentro da reforma tributária, existe ainda essa discussão entre a oportunidade de se criar um imposto digital, sobre transações financeiras, enfim. Como é que o senhor vê essa questão, especificamente desse ponto, que ainda gera muita controvérsia? A reforma, só rapidamente, a reforma administrativa, se você faz um corte, respeita os direitos das pessoas até um determinado momento e muda as regras daí para diante, e como a vida de um país você não pode ter um horizonte de 5 anos, 10 anos, é um horizonte de décadas e até séculos, então é mais simples chegar a um acordo. A reforma tributária é mais complicado, porque você pega dentro dos setores, você pega a agricultura, tem uma visão, o comércio tem outra visão, os serviços tem outra visão, a indústria, depende da indústria, a indústria da construção tem uma visão, a indústria da mineração tem outra visão, a indústria da transformação tem outra visão, quem paga muito quer pagar menos, quem paga pouco não quer pagar mais, enfim. E os estados têm outra visão, então não, é uma parada dura. Em relação específica à CPMF, que isso você se traduz isso que você falou em CPMF, o que nós tivemos de experiência em CPMF foi péssimo. Na verdade, se criou uma CPMF, é um imposto em que ele fica invisível nos preços,
de forma que você não perceba. Ele começa pequeno e é incontrolável o crescimento dele. Isso já aconteceu, nós já apanhamos com esse assunto da CPMF. E como está nos preços, acaba recaindo mais para aqueles que ganham menores salários e seria mais um imposto, né? Porque a gente discutia a criação de um imposto, ninguém quer que se crie um novo imposto. O que precisa é simplificar, agilizar, dar maior, vamos dizer, competitividade ao Brasil e gradativamente seria reduzir a carga tributária. Nós temos que ser realistas. Numa situação como a de hoje, falar assim, não, queremos uma reforma tributária que reduza os impostos, a gente sabe que o governo federal tem necessidades extremas, ainda mais com pandemia e tudo, os estados também estão quebrados, enfim. Então seria ficar lutando por alguma coisa que é impossível no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, o caminho é esse. Quer dizer, no curto prazo, que reforma tributária a gente quer? Uma que agilize, simplifique, dê competitividade e que tenha um programa, um cronograma de redução da carga tributária. Porque no Brasil os impostos são muito altos e, lamentavelmente, os serviços públicos, veja que nós estamos em São Paulo, um estado rico, tinha que ter exemplos em tudo. Você pega, lamentavelmente, as escolas estaduais, elas não têm qualidade, crianças frequentam, não aprendem, tem as exceções, né? Mas é muito difícil. Você pega o serviço de saúde, agora com a pandemia, todos nós vimos, foi tirada assim essa radiografia do serviço de saúde, mas o problema no serviço de saúde é uma constante que vem de bastante tempo, o mesmo em relação a transporte público e outros males que vêm, que se você pega um jornal de 30 anos, e hoje a manchete e algumas questões são as mesmas. Os problemas não se resolveram, ficaram na mesma situação. Agora, especificamente sobre a questão da indústria, é um segmento que já teve uma participação muito maior na economia brasileira, segue com desafios de competitividade. Falta uma política industrial mais adequada hoje para o Brasil? Falta uma política industrial horizontal. Já foi provado que esse negócio de você fazer pacotes setoriais, aí você vai lá dar um incentivo a um setor em detrimento de outro, entendendo? É errado. O correto é você ter uma política industrial do país. Agora, sempre que a gente aprofunda nas questões da indústria, para discutir uma política industrial, você esbarra primeiro nos problemas macroeconômicos do país. Exemplo, falta de crédito. Exemplo, a indústria, para discutir uma política industrial, você esbarra primeiro nos problemas macroeconômicos do país. Exemplo, falta de crédito. Exemplo, juros altíssimos. Agora é uma nova situação. Os juros baixaram e veja que fomentou a economia. Quer dizer, todos que sempre defenderam juros baixos mostram que têm razão. Não é? Mas nós vivemos décadas com juros nas alturas. Quer dizer, com pouco crédito, com juros nas alturas, com infraestrutura deficitária que custa mais caro do que em outras partes do mundo, com muita burocracia. Então é o mesmo que você pensar assim. Você vai trazer uma indústria que esteja instalada no lugar mais eficiente do mundo e ela é altamente competitiva. Você traz ela, se tivesse assim, uma mágica, que você pudesse trazer essa mesma indústria e pusesse no Brasil, ela perderia a competitividade dela. Por quê? Porque da porta para dentro da fábrica, moderníssima, inovação, tecnologia, eficiência, tudo de bom, marca, imagem, mas quando sai da porta para fora dificuldades à infraestrutura, questão ligada à segurança jurídica, aos juros altos, ao crédito. Por essa razão, o atual governo, o governo Bolsonaro, essa política de juros baixos, essa política de ampliação de crédito, isso daí é muito saudável para a economia e isso, sem dúvida, faz parte de uma política industrial. E aí, outra palavra muito forte, principalmente no momento que nós estamos vivendo, é a inovação. Não é? Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. É que veio a pandemia e a gente esqueceu, ninguém fala muito da 4ª Revolução Industrial. Mas antes da pandemia, nós já estávamos vivendo uma grande transformação no mundo, que era a 4ª Revolução Industrial. Apesar de ter um nome Revolução Industrial, não é uma revolução só na indústria, é uma revolução nos costumes, é uma revolução no comportamento das pessoas, das famílias, das empresas. É uma transformação numa velocidade tremenda tecnológica
E para isso nós temos que estar preparados. Os nossos investimentos em inovação teriam que aumentar muito. E no momento que você tem insegurança na economia, você não tem um crescimento firme, você não tem crédito, você não tem juros adequados, você tem muita burocracia, acaba atrapalhando essa adaptação na quarta revolução industrial. Então nós temos uma agenda aí importante, tão logo vira a página da pandemia, precisamos das reformas estruturais do país, precisamos manter vamos dizer, essa política de juros baixos, acabar com burocracia, modernizar o Estado, acertar, ter um ajuste fiscal em que o Estado não seja aquele urso pesado que fique comendo e no final prejudica a sociedade. Na verdade, o Estado está para servir a sociedade e não para ser servido da sociedade, e por isso que é importante essas reformas estruturais que nós falamos, e que a gente possa concentrar e entrar na era da quarta revolução industrial para valer, trazendo o melhor para o Brasil em termos de inovação, tecnologia, enfim, termos as nossas empresas estão preparadas, muitos setores estão preparados, podendo brilhar em relação à situação global em muitos setores. Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, mas eu gostaria de, nesse encerramento, pedir uma palavra sobre esse importante papel que você tem feito de interlocução entre o governo federal, especialmente o presidente da República, e o empresariado nacional. Alguns empresários têm sido criticados por estarem se aproximando, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. Esta polarização é muito prejudicial, especialmente para o diálogo. Como é que você tem visto esta necessidade de diálogo entre o governo federal, o setor empresarial e o legislativo brasileiro também? Hoje nós temos uma necessidade, uma demanda muito grande e o diálogo pode ser a solução. Não tenho dúvida que sempre o diálogo é a solução. Na realidade, mesmo em situações normais de um país, você tem o mundo inteiro. Você tem o desafio que o mundo inteiro te impõe. Você tem as grandes transformações, como nós dizíamos, tecnológicas. Você tem os acidentes que podem acontecer, como tivemos o caso da pandemia. Então, você ter equilíbrio, diálogo, harmonia dentro de um país sempre foi bom. Nesse momento é indispensável. É indispensável. Então, infelizes aqueles que podem criticar o diálogo, que podem criticar essa aproximação do presidente da República, de ministros, de um governo, com os setores produtivos da nação. Os setores produtivos que geram empregos, renda, riquezas, desenvolvem regiões, recolhem impostos. Esse grupo Diálogo pelo Brasil, por exemplo, que são as 50 maiores empresas brasileiras, são os maiores exportadores, os maiores geradores de impostos, os maiores empregadores. Enfim, tem que ter diálogo mesmo. O presidente da República, ele tem que ser respeitado, ele foi eleito pelo povo brasileiro, dentro das regras constitucionais, respeitando a democracia. Ele é o presidente da República e, como tal, tem que ser respeitado, assim como os demais que ganharam eleições e ocupam seus cargos. Então, uma coisa é o ambiente político no ano que vem, na véspera da eleição, nos debates, na campanha, que a coisa fica aquele diz para todo lado. Agora, isso não pode ser uma regra num ano como esse e principalmente uma situação como nós estamos passando. O que nós queremos é diálogo, sim. É diálogo com o Poder Executivo, diálogo com o Presidente da República, que nos acolhe muito bem, é muito aberto para o diálogo. Diálogo com os ministros, com as diversas partes, diálogo com os governadores, diálogo com o Poder Legislativo. O presidente do Senado, o senador Pacheco, tem uma pessoa muito equilibrada, o Arthur Lira na Câmara, e diálogo com o Poder Judiciário. Isso é a sociedade, nós somos acima de tudo brasileiros. A nossa maior patente é sermos brasileiros. Então, nós temos que nos orgulhar muito de sermos brasileiros, esse país maravilhoso, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de clima tropical, de gente boa, gente solidária, empresas eficientes. Nós temos que pôr esse país no trilho. E não vai ser brigando entre irmãos que nós vamos pôr esse país no trilho. Nós temos o mundo inteiro. O Brasil tem 230, 240 milhões de habitantes, e o mundo tem 7 bilhões. Então, nós temos muita gente para a gente discutir, competir, não precisa estar batendo cabeça dentro da família.
Paulo Scaff, muito obrigado pela presença aqui no Capital e Mercado. Foi uma satisfação poder conversar. Fica aqui o convite para a gente voltar a falar mais para frente. Muito obrigado. Agradeço a você e parabéns pelo seu trabalho. E boa sorte, saúde a você e a todos que nos acompanharam. Muita saúde, esperança, fé. E já já nós vamos estar todos aí voltando a nos abraçar, nos ver, nos beijar e tocarmos esse país para frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço também a sua companhia. O Capital e Mercado de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Até lá.